Oi, pessoal, tudo bem? Retomando aqui a nossa série sobre o behaviorismo, o livro do Skinner. A gente ficou um tempinho aqui sumido, mas a ideia é a gente continuar com o projeto até o fim. Eu sou Pamela, sou psicóloga. Eu sou Rafael, psicólogo também. E hoje vamos falar No sobre. capítulo 2, O Mundo Dentro da Pele. A gente, conversando ali sobre o capítulo, tanto eu quanto o Rafa, a gente chegou à conclusão de que é complexo, mas é que talvez as nossas expectativas também são complexas em relação a esse assunto, né, dentro da análise do comportamento. Porque, assim, a gente percebe que compreender o mundo dentro da pele é algo complexo, sim, mas a forma que a análise do comportamento vai olhar para esse mundo não é tão complexo, né, ela nada mais é que da mesma forma que a gente olha todos os outros comportamentos. E esse é até um ponto legal da gente tratar, que a gente já havia conversado nos vídeos anteriores, que existia alguns certos preconceitos em relação ao behaviorismo, né? E o principal deles era que o behaviorismo não trabalhava sentimentos, aquilo que estava dentro da pele em si, né? Que é diferente da psicanálise, que dá um foco maior para esses sentidos. E aqui a gente vai começar a desmistificar esse conceito. Então, acho que por isso que a gente veio com muita expectativa. O próprio Skinner, na forma que ele descreve, ele usa muitas categorias para tentar Uhum. trazer os pontos deles. E quando você lê, faz a primeira leitura, ele parece ser um pouco mais robusto do que realmente é. Conforme a gente foi discutindo, foi buscando alguns materiais externos também, a gente viu que não. O assunto ele realmente é simples. Talvez o Skinner tentou conceituar para ficar um pouco mais palpável de entender, só que não explicou que esses conceitos eles não são levados ao pé da letra, né? Uhum, sim, porque ele mesmo já inicia o capítulo falando que não tem nada de especial dentro de nós, né? A gente vai começar a entender o nosso comportamento interno, né? Que seria esse mundo dentro da pele, através dos nossos sistemas, né? Principalmente em relação ao sistema nervoso, que é o que envolve ali muitas questões emocionais e sentimentais. Mas que isso não significa que a gente vai ignorar, né, a existência deles, e também não significa que eles vão ser as causas do comportamento, né? Então, as nossas respostas internas, elas condizem muito a contextos também, né? E a gente vai olhar, a gente vai tentar entender esse comportamento a partir do que a gente olha para os demais, ou seja, né, o que envolve ali a interação, né, nossa com o nosso ambiente, seja o ambiente externo ou esse ambiente interno. Então, ele traz ali, né, esses conceitos, igual o Rafa falou, a gente lê ali, a gente tenta entender se é um conceito que ele está trazendo novo, mas não, é a ideia de que realmente o contexto influencia na forma que essa resposta vai ocorrer, na forma que a gente vai conseguir entender o que está acontecendo, né? A grande dúvida que fica, se o comportamento ele é observável, como é que a gente observa o que está dentro da pele? E aí a gente precisa do indivíduo. Então, ele com base nesses três sistemas nervosos que nós temos, né, um mais voltado para a questão dos órgãos, outro para a musculatura, outro para os sentidos, né, como cheirar, tocar, né, os cinco sentidos. Com esses sistemas nervosos, a gente consegue desenvolver o autoconhecimento. Mas como é que a gente faz essa discriminação? É com base numa comunidade verbal. Comunidade Uhum. verbal vai nos auxiliar a discriminar o que a gente está sentindo. Então, você, né, nós mesmos aqui, a gente consegue sentir quando nós estamos com fome. Você sente, teu organismo ele reage à sensação de fome. Mas como você aprendeu a discriminar que essa é uma sensação de fome? Foi através da comunidade verbal. Então, como o Rafa estava trazendo, né, a questão da comunidade verbal,
Eu acho que ela é o ponto-chave de como a gente começa a descrever e como a gente começa a entender, né, o que está acontecendo ali com a gente. Então, a forma de explicação, as palavras que a comunidade verbal encontra para auxiliar a gente a descrever o que está acontecendo, já mostram, né, essa significância que tem para nossa aprendizagem mesmo desses comportamentos internos, né. Então, o Skinner mesmo traz ali um exemplo da dor aguda, né. O agudo é no sentido de ser aquela coisa quase perfurante, né, aquela coisa que, nossa, é aquela dor que parece que ela tá ali num lugar específico te perfurando, né, te machucando ali, e ela não chega a se estender para outras partes, né. Ela fica uma dor bem acentuada ali naquele ponto. Então, é uma forma que a comunidade verbal encontra de ajudar a gente a identificar o que está acontecendo conosco, né. E isso não acontece só apenas nessas sensações, mais físicas, mas também nas sensações emocionais, né, Rafa? Isso, um exemplo que ele traz é a questão do deprimido. O deprimido, a origem da palavra, ela é trazida da sensação de vergado, de você estar vergado sobre um peso. Quando você relata que você está deprimido, não significa literalmente que você está vergado sobre um peso, mas é uma forma de você se aproximar daquela sensação. Então a gente faz muita correlação com algo externo para a gente dizer como é que a gente está se sentindo. Às vezes, quando você está muito feliz, né, ele traz o exemplo assim, eu estou com uma sensação que ganhei muito dinheiro, né? Então é uma forma de você tentar discriminar aquela sensação. Mas nem sempre a gente vai ser fidedigno, né? Na verdade, nunca Uhum. vamos ser. Né? Ele É. também traz a questão da relação paciente com o médico. Né? Quando um paciente vai no médico, ele vai trazer a dor como uma dor absurda que ele está sentindo. Mas por quê? Porque ele não sabe mensurar, ele não consegue discriminar com precisão qual que é o nível de dor que ele está, né? Qual que é a magnitude dessa dor. A gente não aprende isso no nosso dia a dia. Então tem que ter Uhum. muita sutileza na forma de discriminar. Então a maioria das pessoas não aprenderam. Então quando a gente traz as nossas sensações, muitas vezes elas acabam sendo muito exageradas, né? A forma que a gente traz. Uhum. E daí nisso a comunidade verbal vai encontrando estratégias para auxiliar a gente a tentar entender ali, né. Que nem esse exemplo do médico mesmo, no nosso dia a dia a gente pode trazer, por exemplo, o médico pergunta: de 0 a 10, né, qual que é o seu nível de dor, né. Então é uma forma da gente realmente expressar, porque o que que acontece? Eh Até mesmo por conta disso, né, no início do behaviorismo, o Watson ignorou totalmente o que a gente sentia ali internamente, né, porque a gente depende muito daquela pessoa explicar para nós o que está acontecendo. Então, para isso, a gente tenta encontrar estratégias para ela ensinar de uma forma mais fidedigna possível, né, mas como o Rafa mesmo trouxe, nem sempre vai ser possível, né, mas é uma forma que a gente encontra de auxiliar tanto nessa descrição, como também nessa compreensão do que pode estar acontecendo. E a comunidade verbal, ela não é unânime, né? O conhecimento que Uhum, ela passa não é unânime. Às vezes ela necessita de uma certa adaptação. Então, uma pessoa que ela está aprendendo a discriminar as cores, isso aqui é vermelho, isso aqui é azul, isso aqui é verde, é diferente de uma pessoa que tem daltonismo. Ela vai ter que aprender as cores de uma outra forma. Uma pessoa que tem uma deficiência visual, a comunidade verbal vai auxiliar de uma outra forma. Então, ela é muito adaptativa. uhum, sim. Então até ao longo do capítulo a gente fica até confuso ali se o Skinner está trazendo, né, conceitos de fato, mas na verdade ele está trazendo exemplos de contextos, né, como o Rafa mesmo já tinha adiantado antes, a questão, né, de que muitas vezes existem comportamentos que têm relação com um contexto futuro, né, então a nossa forma de resposta ela vai ter relação com isso, com perguntas futuras que as pessoas estão fazendo com a gente. Então, existem comportamentos que têm relação com contextos do agora, né, do que eu estou fazendo nesse momento, então eu só estou descrevendo o que eu estou fazendo agora. Então, isso vai depender muito também de qual é o objetivo da outra pessoa naquela interação, né, o que o outro está perguntando para mim
vai dizer a forma que eu vou responder. Então, é uma linha dupla ali, né? Então, a forma que eu vou começar a descrever e a forma que eu vou começar a compreender o que está acontecendo comigo, depende muito do que o outro também está me perguntando, do que o outro está me ensinando, o que o outro está me trazendo naquele momento. Comunidade verbal, às vezes, requer, né, tá se adaptando para ajudar nessa comunicação, ajudar nessa discriminação. Agora, trazendo um pouco desses conceitos, a gente vê aqui no capítulo que ele tenta explorar ao máximo, né? Ele tenta colocar tudo dentro desse contexto de dentro da pele. Então, como a Pan trouxe, o comportamento futuro, o comportamento passado, as tendências que nós temos, tudo aquilo que a gente não está vendo no momento, mas que a gente precisa discriminar, né? Seja através de uma conversa por telefone com outra pessoa, ele vai fazer que essa conversa também está dentro da pele, porque você precisa discriminar. Só que o que a gente vê? Ele explora esses vários conceitos, mas ele não trabalha. E aqui que se deu a confusão, que a gente ficou, mas será que realmente é um conceito que é elaborado, é fundamentado? A gente nunca tinha visto esses conceitos antes. E a gente vê que ele fica muito na promessa, eu vou trabalhar isso aqui no próximo capítulo, vou trabalhar isso aqui no capítulo 8. Então a gente entende que ele trazer esse conceito de sob a pele, né, de dentro da pele, está muito mais para acalmar todo mundo, dizer assim, sim, nós vamos tratar, mas mais para frente. Então é mais uma introdução que ele deu no tema para dizer que o behaviorismo trata sim essa questão de sentimentos, mas ele não se aprofunda de fato nesse conceito. Sim, ele até traz ali de volta as questões mentalistas, né, do porquê que ela foi tão difundida, ao longo desses anos, começando ali por Platão, né, com a metafísica. Então ali, né, se inicia e se desenvolve toda uma questão de importância mesmo para o que a gente sente internamente, né. O que até justifica o erro do Watson de simplesmente ignorar, né. Então ele até traz, né, isso a gente vê em muitas obras da análise do comportamento, que quando a gente está introduzindo conceitos que a análise do comportamento traz, a gente traz muitos exemplos também dos mentalistas, né, porque é algo que realmente fez parte ali do desenvolvimento da psicologia, né, da compreensão de comportamento. Então, ele até traz a importância que o Freud teve, olha que incrível, né? A importância que ele teve nessa busca mesmo do autoconhecimento, do porquê que o outro é tão importante para ser esse guia, né? Ele finaliza o capítulo falando do autoconhecimento, né? Que o autoconhecimento ele até traz que é de origem social. Então, ele começa a se tornar importante quando o outro, né, ou os demais, essa comunidade verbal, considera ser importante que essa pessoa comece a se autoconhecer, e isso é desde pequenos, né, então desde quando a gente começa a identificar o que que é uma dor, desde que a gente começa a identificar, o que que é uma raiva, uma tristeza, né, ou sentimentos até mais complexos, emoções mais complexas, é uma necessidade de que a comunidade verbal tem, de que essa pessoa aprenda, para a partir dali a gente começar a tratar aquilo, né. Então, quanto mais você se autoconhece, mais essa comunidade verbal também consegue te auxiliar nesse sentido. Mas, é claro, é uma via de que você vai depender desse outro para te auxiliar no conhecimento. Da mesma forma, quando a gente vai tentar identificar o comportamento de outra pessoa, né, envolve muito ali os contextos que ele traz, né, depende muito da nossa forma, de como que a gente vai abordar aquela pessoa, para ela conseguir chegar numa resposta e a gente conseguir, realmente linkar, né, tudo que envolve aquele comportamento. Então, como o Rafa mesmo trouxe, acho que realmente é uma justificativa ali para ele, a gente vê que ao longo do livro ele vai trazer outras questões que o mentalismo aborda, né, e de como a análise do comportamento vai ver isso, né, porque é aquilo, a gente entra numa teoria nova esperando o que aquela psicologia vai nos trazer, né.
Então, como o mentalismo é algo muito forte, né, é algo que envolve muito a nossa compreensão de homem, então talvez ele viu a necessidade de realmente trazer isso antes de, olha, a gente vê, né, não é de uma forma tão estruturada mentalmente falando, mas a gente vai ver sobre isso ao longo do nosso livro, né? Acho que é Basicamente, eu acho que interessante era essa a ideia. a gente fazer um parênteses aqui. Se vocês não assistiram os vídeos anteriores, né, e não estão familiarizados com o termo mentalista, mentalista é todo aquele que atribui sentido na mente, né? Que existe uma mente e a mente As é causas, resposta para né? muitas causas, né? Uhum. E é por isso que o Skinner ele nega essa visão, ele não vem com essa visão mentalista, né? De que a mente é responsável por tudo, ele vai atribuir o comportamento. E é por isso que ele inicia o capítulo falando que não tem nada de especial, né? Não é essa mente que vai falar sobre os sentimentos. É um comportamento e esse comportamento é cabível de observação. É por isso que ele já inicia que não tem nada de especial. Sim. Então, basicamente, né, a ideia do capítulo é essa, é mostrar para nós que o análise do comportamento vai sim olhar, né, para esse ambiente interno. A gente não vai descartar isso, pelo contrário, né? É um lugar onde muitas causas, né, a gente consegue ir identificando, no sentido de qual é a relação, né, com o nosso ambiente, ela vai dar sinais, né, de quais são essas causas. Então, o objetivo dele foi esse, né, trazer que a gente tenha esse olhar sim, é um ambiente que influencia, sim, no nosso comportamento, porém não tem nada de especial nele, né, não tem nenhuma estrutura mental, não existe nada muito complexo nesse sentido. O que é complexo realmente é a gente compreender e entender quais são as causas de fato, né. E assim, dando uma estudada nos capítulos, né? Tanto o que veio antes, que era as causas em si do behaviorismo, quanto o próximo capítulo, que é a questão do comportamento inato, que a gente vê que é uma das bases do behaviorismo também. A gente se perguntou por que dessa decisão de já falar sobre a pele, já, né, dentro da pele, já no segundo capítulo, né? Qual que era a intenção dele? E a gente entende que talvez seja justamente para afastar essas críticas, né? Como o pessoal ataca muito o behaviorismo, falando que ele não trabalha as questões internas, né, sentimentos, emoções, a gente entende que ele talvez queira ter introduzido esse assunto justamente para falar, gente, nós vamos tratar sim, eu vou trabalhar esses temas aqui ao longo do livro, nos próximos capítulos eu vou dar continuidade nesse assunto, então, né, senta, se acalma e espera os próximos Uhum. capítulos. Acho que era mais uma forma de tentar afastar as críticas, né? Do pessoal não começar a ler o que ele escreveu e falar assim, não presta, e descarta, né? Então era mais uma É, forma de introduzir o assunto. sim. Eu até acho que ele se estende bastante ali no capítulo, né, porque ele tinha que transformar isso num capítulo, né. Então, ele acaba ali por isso que eu acho que até se dá essa confusão, né, da gente tá, mas quando ele tá falando de comportamento usual, né, ele é um conceito? E a gente percebe que não, né, que tem a ver com o contexto, como a gente já trouxe. E realmente olhando os capítulos, você percebe que talvez seja uma justificativa dele mesmo, né, que nem tanto que o anterior é as causas do comportamento, e no próximo ele já começa a destrinchar sobre a análise do comportamento, né, que é o comportamento inato, comportamento operante. Então, provavelmente, se ele já começa com comportamento inato e operante, as pessoas já vão ter aquela estranheza, né, no sentido de assim: "Ah, então vê todo mundo como um ratinho de laboratório mesmo". Talvez seja realmente essa ideia de tirar eh, esse preconceito, né, com a análise do comportamento em si. Eu acredito que seja isso mesmo. Porque é uma decisão que, se a gente fosse editor, a gente não colocava esse capítulo tão logo, né? A gente jogava mais Não, para frente. Né? Então, é. como ele colocou, né, qual que era a intenção? Isso que é interessante a gente parar para pensar um pouco do contexto histórico da época, né? Qual que era a intenção que ele poderia ter em relação a esse livro. E a gente chegou nessa conclusão, que até, Uhum. né, justifica o fato de ele estruturar mais do que necessariamente precisava ser, né? Sim. E o objetivo do livro é realmente explicar o behaviorismo, apesar de ser uma leitura, né, complexa, explicar a análise do comportamento para as outras pessoas, não só para os profissionais, mas realmente explanar isso
para, né, para conhecimento geral. Então, provavelmente foi essa a decisão que ele tomou ali de colocar esse capítulo nesse momento, né.